There's 100 ways to leave a love, leave a love, leave a love. 100 ways to leave a love, leave a love, leave a. There's 100 Agora ways nós to vamos leave a. recordar aqui, ó, raiz quadrada. Então, eu coloquei aqui de forma bem fácil para vocês, ó. Raiz quadrada de 4 é 2. Como é que eu sei que a raiz quadrada de 4 é 2? A raiz quadrada tem como operação inversa a potência. Então, eu coloquei aqui, ó, 2 ao quadrado. Quando a gente vai fazer essa potência, 2 ao quadrado, eu faço o cálculo de 2 vezes 2. Quanto é 2 vezes 2? 4. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Da mesma forma, eu associei aqui, ó, com a raiz quadrada de 9. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3. Quanto é 3 vezes 3? 9. Por isso que a raiz quadrada de 9 é 3. Eu coloquei também aqui, ó, essas figuras para mostrar para vocês essa raiz quadrada. Então, aqui nessa figura, eu tenho um quadrado grande com 4 quadradinhos menores, 4 ao todo. Então, qual é a raiz quadrada de 4? Como vocês podem ver, em cada lado aqui, ó, tem quantos quadradinhos? Tem 2 quadradinhos. Então, significa que a raiz quadrada de 4 é 2. Da mesma forma aqui com esse outro quadrado, ó. Nós temos ao todo aqui, ó, 9 quadradinhos. Em cada lado tem quantos quadradinhos? Nós temos 3 quadradinhos em cada lado. Isso significa, então, que a raiz quadrada de 9 é 3. Isso acontece porque esses números são chamados de número quadrado perfeito. Então, existem infinitos números quadrados perfeitos. Eu coloquei aqui alguns deles para vocês. Ó, 1, 4, 9, 16, 25. Eles são número quadrado perfeito, ou seja, número que tem raiz quadrada exata. Porque nem todo número tem raiz quadrada exata. Só que não dá para ficar desenhando o quadradinho, como eu fiz lá em cima, com todos os números. Então, tem aqui, ó, 64, que é um número maior. Por esse motivo, vocês têm que saber as operações. A multiplicação é muito importante aqui, a potenciação, para ajudar a resolver raiz quadrada. Porque se eu quero a raiz quadrada de 64, eu tenho que saber qual é o número que é elevado ao quadrado da 64. Ou seja, eu preciso saber quanto é 8 vezes 8, que dá 64. Se eu sei que 8 vezes 8 é 64, então eu sei que a raiz quadrada de 64 é 8. É assim que vocês vão calcular, tá? Então, continuem estudando e eu espero que tenha ajudado vocês com essa dica.